Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, irmãos e irmãs, eu espero que estejam todos bem. Na segunda parte desse curso, Corações ao Alto, nós vamos falar sobre a luta contra os pecados capitais. Então, na primeira parte desse curso, nós adentramos as vias de santificação, falamos das principais características, das consolações dadas por Deus, dos principais desafios, obstáculos enfrentados pelas almas, sendo, muitas vezes, esses obstáculos situações de pecado. Então, nós também vimos que o pecado ele é combatido pelo exercício das virtudes, ou seja, pela via ascética. No entanto, para se combater o pecado, é importante antes se conhecer a origem de todo o mal, a fonte de todo o mal, que no caso é a tríplice concupiscência. A tríplice concupiscência ela é formada pela soberba, da qual se originam os pecados capitais do orgulho, da inveja, da ira, a concupiscência da carne, da qual se originam os pecados da gula, da luxúria e da preguiça, e a concupiscência dos olhos, da qual se origina o pecado da avareza. Então, esses pecados eles são combatidos pelas virtudes. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem, permite a pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, o procura e o escolhe na prática. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Essa definição de virtude se encontra no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1803. Então, se Deus nos dá vias de santificação, Ele deseja nossa santidade, Ele deseja que nós participemos com Ele da eternidade. Para que nós vençamos o pecado que há em nós, é necessário que nós tenhamos uma vida virtuosa, com o intuito de tornar-se semelhante a Ele. Então, as virtudes, elas já estão em nós. Nós recebemos no nosso batismo, que são conhecidas como virtudes humanas ou cardeais. Então, essas virtudes, elas devem ser exercidas, colocadas em prática ao longo da nossa vida, para que dessa forma nós possamos crescer na caridade e no amor para com Deus e, dessa forma, com toda a nossa alma e com todos os nossos sentidos. Então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre os pecados capitais e quais são as virtudes que se opõem a esses pecados. Eles são chamados assim porque, primeiramente, são pecados porque são más tendências, são hábitos maus, e capitais porque eles são cabeça, eles dão origem a outros pecados. Então, o maior deles, considerado pela Igreja, é o orgulho, porque ele é considerado um dos mais graves porque ele dá origem a muitos outros pecados, até mesmo a outros pecados capitais, como a inveja, por exemplo. Então, o orgulho ele é o desvio de um sentimento legítimo que nos leva a estimar o que há de bom em nós mesmos e procurar a estima dos outros. Antes de caracterizar o orgulho como um pecado capital, é importante saber que o orgulho é aquele sentimento que nos leva a estimar o que Deus pôs de bom em nós. É também o orgulho que nos leva a honrar a Deus e nos leva a respeitar a nós mesmos. E também é o orgulho que muitas vezes nos faz desejar com que os outros vejam o bem que nós fizemos e glorifiquem a Deus, o que não é mal. É também importante aqui que nós glorifiquemos o bem que o outro faz e sempre glorifiquemos a Deus por isso. Esse reconhecimento mútuo entre o bem que o outro faz e o bem que eu faço a todos os outros, glorificando a Deus, fortalece as relações humanas. Então é importante para a boa convivência. No entanto, pode aqui haver um desvio, um excesso nessas tendências. E quando isso acontece, há uma tendência da pessoa de estimar demais a si próprio, desenvolvendo uma espécie de idolatria, ou seja,
né? A pessoa que ela se considera como seu próprio Deus. Então existem algumas formas de orgulho. A primeira delas é quando a pessoa se considera o princípio de tudo, ou seja, ela esquece que Deus é o autor dos dons e atribui esses dons a si próprio, o que é uma desordem. Esse foi o pecado de Lúcifer e também o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que acreditaram que poderiam ser superiores a Deus, que poderiam estar acima do bem e do mal, e pecaram, desobedeceram. Então, o pecado do orgulhoso, que se considera o princípio de tudo, é que ele acredita que os dons sobrenaturais que Deus concedeu a ele fossem completamente dele, né? Não pertencessem a Deus. Pode até haver um reconhecimento por parte dessas pessoas de que Deus é o autor dos dons, mas na prática há uma estima desmedida da pessoa como se ela fosse a autora das qualidades que possui. Há também uma tendência de pensar que os dons gratuitos de Deus são frutos dos próprios merecimentos, né, das boas, e que essas boas obras pertencem mais a elas do que ao próprio Deus. Então essas pessoas geralmente elas fecham os olhos para os seus defeitos e miram demais as suas qualidades com lentes de aumento, né, acreditando serem extremamente capacitadas e superiores. Dessa forma, o homem acaba atribuindo a si qualidades que não possui, muitas vezes se julgará esperto, caritativo, quando na verdade é um orgulhoso, se julgará mais santo do que os demais, sendo que na verdade ainda está nos primeiros graus da perfeição. Essa alma ela adota uma postura farisaica, muitas vezes desprezando aqueles que estão à sua volta, né, e esquecendo os seus próprios defeitos. Nota os defeitos dos demais e esquece os seus próprios defeitos. Pessoas que são orgulhosas a esse nível, sempre se vendo como o princípio de tudo, elas têm uma grande dificuldade de viver a obediência, de se submeter à autoridade de Deus e das autoridades humanas. Isso porque elas se julgam totalmente independentes. Uma outra forma de orgulho consiste em considerar a si próprio como o fim último, ou seja, fazendo as próprias ações sem referir a Deus e desejando ser louvado pelas outras pessoas. Então essas almas elas são egoístas, né, agem pelos próprios interesses e dão pouca glória a Deus. Elas entendem que as felicitações pertencem a elas, como se elas tivessem direito a toda a honra que provém, né, dessas benfeitorias. E muitas vezes elas buscam a si próprias e queixam de Deus quando não recebem consolações de Deus. O orgulho ele é um defeito muito comum, até mesmo na vida daquelas pessoas que desejam o caminho de perfeição. Como eu disse no início desse curso, né, as pessoas que iniciam a caminhada espiritual, muitas vezes elas vivem um orgulho inconsciente, acreditando ter um conhecimento mais elevado. Aqueles que mais adiante tornam-se almas avançadas, acreditam, né, ter um conhecimento maior e serem capazes de interpretar a própria igreja mais do que a igreja. Então, é um defeito, muitas vezes, né, comum na vida daqueles que estão trilhando o caminho de perfeição. E vai nos seguir até o fim dos nossos dias. No entanto, muitos não se dão conta por falta de autoconhecimento. Então, como eu disse no início, o orgulho ele gera muitos outros defeitos, né? Alguns deles, assim, os mais comuns, são a presunção, a ambição e a vaidade. A presunção é o desejo, a esperança desordenada de querer fazer coisas além das próprias forças, das próprias capacidades. Ou seja, o presunçoso, ele tem uma opinião exagerada sobre si mesmo, das suas qualidades, da sua ciência, das suas forças, né? Ele acredita ser um ser humano com capacidades excepcionais. Então, no aspecto intelectual, o presunçoso ele vai achar que ele tem a capacidade de resolver os problemas mais complexos, né, as questões mais árduas,
as questões mais controversas, então ele vai se julgar altamente inteligente para resolver as coisas mais difíceis. No aspecto moral, ele imagina ter bastante luz, acredita não ser necessário, por exemplo, ter um diretor espiritual. Ele acredita que, apesar dos pecados, das faltas cometidas no passado, ele não vai ter novas recaídas e acaba muitas vezes se lançando de forma imprudente em ocasiões de pecado e acabam sucumbindo, porque atribuem qualidades demais a si próprio. Então, a partir dessas quedas vem o desânimo e novas quedas. Então, há também o presunçoso, ele também pode se manifestar num aspecto espiritual, ou seja, ao invés de essa pessoa, essa alma, buscar se fortalecer na humildade, buscar fortalecer as suas virtudes na humildade, viver as orações simples, o presunçoso, ele aspira virtudes brilhantes, tem sonhos de grandeza, né, deseja um zelo apostólico excelente, né, triunfos imaginários. No entanto, nas primeiras tentações eles se veem vacilantes, chegam a menosprezar as orações comuns e aspiram graças extraordinárias. Então eles ignoram o início, né, as coisas mais simples, e aspiram as coisas mais elevadas. Por outro lado, o ambicioso é aquele que tem um amor desordenado pelas honras, né, pelas dignidades. Eles desejam ter uma autoridade sobre os demais, querem se tornar superiores aos outros. Então, de acordo com Santo Tomás de Aquino, a ambição ela pode se manifestar de algumas formas. Pode se manifestar, por exemplo, por aquele que busca honras que não merece, aqueles que buscam honras para si próprio e não para Deus, ou ainda podem ser aqueles que limitam as honras apenas a si, ou seja, ignoram a participação de outros numa situação de êxito. Então, nem querem a todo tempo estarem acima de tudo e de todos. Então, contrariam a ordem natural de Deus, na qual os superiores devem trabalhar pelo bem dos inferiores. E por fim, a vaidade, que é também um outro defeito gerado pelo orgulho, é o amor desordenado pela estima dos outros. Então, a vaidade ela ainda vai gerar outros defeitos. Muitas vezes nós associamos a vaidade apenas àqueles que se adornam demais, né? Exageram na aparência, no vestuário. Isso também, mas de uma forma geral é aquele que a todo momento tenta chamar a atenção, né? Tenta a todo momento receber a estima dos outros. E outros defeitos que ainda podem ser gerados pela vaidade é a arrogância, a ostentação e a hipocrisia. Então vejam que o orgulho, ele gera uma série de defeitos, uma série de má inclinações, de más tendências. O orgulho ele pode ter alguns efeitos. Ele pode ser um pecado mortal, um pecado grave, quando a pessoa, no caso, ela usurpa consciente e voluntariamente os direitos de Deus. Nesse caso é um pecado grave. De acordo com Santo Tomás de Aquino, é o mais grave dos pecados, porque é a pessoa que ela não quer se submeter ao supremo domínio de Deus. Ainda entre outros efeitos que o orgulho pode causar, é a própria esterilidade da alma. Ou seja, como o orgulho ele é fonte, né, de muitos defeitos, muitos outros pecados, ele pode ter efeitos desastrosos na vida dessa alma, e priva ela de muitas graças que Deus vai conceder apenas aos humildes e não aos soberbos. Então, para que o orgulho ele seja vencido, para que ele seja combatido, é necessário que seja praticada a virtude da humildade. Então, o remédio mais eficaz contra o orgulho, primeiramente, é reconhecer que Deus é o autor de todo bem e que, por consequência, a Deus pertence toda a honra e toda a glória.
Então é importante desenvolver algumas convicções fundamentais. E a primeira delas é que, né, tudo que há de bom em mim e nas minhas ações resultam da bondade divina, do meu Criador. Né? Foi Ele que me concedeu esses dons, esses talentos. Então é a Ele quem eu devo prestar homenagem. Por mais que eu seja uma realidade viva, né, eu seja um ser humano, eu jamais poderei atribuir a mim, ao meu corpo, ao meu ser, graças excessivas, né, homenagens excessivas. Mesmo que eu seja um ser humano admirável, né, mesmo que eu seja uma pessoa que tem uma vida reta, justa, que procura fazer o bem, né, que tem excelentes qualidades, ainda assim, comparado ao divino, eu não sou nada. Então, o meu conhecimento, por mais que eu tenha inúmeros diplomas, por mais que eu tenha um vasto conhecimento sobre determinados assuntos, comparado ao conhecimento divino, é muito pequeno. Então, é importante que o reconhecimento de que nós somos criaturas imperfeitas, pequenas, diante de um Deus que é supremo, que é perfeito, e nós somos totalmente dependentes de Deus, né? Nós somos frágeis perante Ele. Então, é o fortalecimento de convicções como essas que nos ajudarão a desenvolver a humildade. Então, é importante também saber que as nossas capacidades, elas são aperfeiçoadas pelo Espírito Santo. Pelas nossas próprias capacidades, nós não conseguiremos dar passos. Então, é importante que o Espírito Santo trabalhe em nós, como foi falado no início do curso. A nossa caminhada na via de santificação, nós precisamos da cooperação divina, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, senão nós não conseguimos dar passos sozinhos. Então nós precisamos do Espírito Santo para que essas virtudes sejam aperfeiçoadas. Então, nós temos algo em nós que nos dê valor, que é o nosso livre consentimento para a graça de Deus. A graça de Deus, ela não pode mudar a natureza humana se assim eu não quiser. Então, isso é totalmente meu, é totalmente nosso, o nosso livre-arbítrio. Então, nós temos parte na graça. No entanto, essa não é a parte mais importante. Esse livre consentimento nada mais é do que o exercício da nossa faculdade superior, que é a inteligência. Nós utilizamos da nossa inteligência para reconhecer que a escolha por Deus é a escolha que resultará na nossa salvação. Então, Deus também nos deu a inteligência de forma gratuita, quando nos fez a sua imagem e semelhança. E a convicção mais importante que nós devemos ter para desenvolver a virtude da humildade e combater o orgulho é a realidade de que nós somos pecadores. Nós cometemos ao longo das nossas vidas muitas ofensas contra Deus, ofensas graves, que são pecados mortais, e outras ofensas, que não são tão graves, são pecados veniais, no entanto também ofendem a Deus. Então, devemos ter o reconhecimento de que nós somos pecadores, de que nós somos pequenos, e nos submeter ao domínio de Deus. Então, dessa forma, reconhecendo a nós mesmos como criaturas pequenas e dependentes de Deus, nós cresceremos na virtude da humildade. Bem, um outro pecado que de certa forma se origina do orgulho, uma concupiscência da soberba, é a inveja. O que é a inveja? É uma espécie de tristeza profunda, em que se experimenta à vista do bem que se observa nos outros. Ou seja, a pessoa, ao ver o bem que outra pessoa vive, ela sente uma profunda angústia, ela sente uma espécie de tristeza. Então, a inveja é uma tendência de se entristecer pelo bem que acontece na vida do outro, como se isso fosse um golpe na nossa superioridade, acompanhado de ver o outro privado daquele bem que nós desejamos a nós mesmos. Então eu vejo o outro recebendo o bem, vivendo uma determinada situação que eu desejo para mim. E ao mesmo tempo eu desejo que ele seja privado disso. Não me alegra o fato de ele receber esse bem, de ele viver essa realidade. Então,
Como eu havia dito, esse pecado capital, ele de certa forma, ele é originado do orgulho, porque aqui, né, o orgulhoso, ele não tolera superiores e nem rivais. Ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, que os objetos da inveja são bens materiais, os principais objetos de inveja são, sobretudo, qualidades brilhantes, virtudes. Então, esse defeito ele se manifesta pela mágoa que a pessoa sente ao ouvir um outro ser louvado. Então, quando uma pessoa ouve, né, outro ser elogiado ou louvado, o invejoso ele vai procurar atenuar esses elogios e muitas vezes até criticar aquele que está sendo louvado. Então, os efeitos são desastrosos, né? A inveja ele é um pecado mortal porque é o oposto da virtude caridade, que é aquilo que, né, Deus nos pede, né? Aquilo que é necessário para nós darmos passos na nossa vida de santidade. Então, a caridade exige que nós fiquemos felizes pelo bem do outro e não nos entristecemos. Então, a inveja ela é um pecado mortal à medida que nós invejamos as virtudes brilhantes do outro. Então, quanto mais importante é o bem que se inveja, maior é o pecado. Então, como eu disse, bens espirituais, quando há um entristecimento pelo progresso do outro, dos seus triunfos. Então, quando se inveja esse tipo de bem, o pecado ele é mais grave. E a inveja ela também excita o ódio, porque o invejoso ele corre o risco de odiar aquele que ele sente inveja, além de semear divisões, não somente entre estranhos, mas da própria família. A alma do invejoso é sempre perturbada, ela não encontra o sossego, porque ela vive angustiada, ela vive desejando o bem do outro, né, a todo momento se sentindo inferior, né, a todo momento deixando de viver a caridade. Então, como combater a inveja? Qual é a terapia, o remédio para se combater a inveja e desenvolver a virtude oposta, exercitar a virtude oposta, que é a caridade? Primeiramente, é importante desprezar os primeiros sentimentos de inveja. Então, a partir do momento que se deparou com uma situação que despertou a inveja no coração, é importante desprezar esses sentimentos e esmagá-lo. Se possível, canalizar o pensamento para qualquer outra coisa. E quando se encontrar numa situação de sossego, de tranquilidade, passar daquele momento, passar daquele sentimento, refletir que as qualidades que o outro possui não diminui as suas qualidades, não te faz inferior, mas é um grande incentivo para que você imite, imite de uma forma leal, viva a emulação. A emulação quer dizer imitar, a conduta do outro de uma forma leal. Então, se determinado bem invejado for, na verdade, imitado de uma forma leal, isso é lícito, isso é bom, isso cultiva as boas relações, faz com que a pessoa não viva a inveja. Então, em vez de se entristecer, é importante aqui desenvolver a consciência de que nós devemos ficar felizes pelos triunfos dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, já que o bem, o sucesso de uma pessoa próxima a nós contribui também para o nosso bem e para o bem comum. Então é importante que nós desenvolvamos essa consciência de nos felicitarmos pelo bem do outro. Dessa forma nós estaremos vivendo a caridade. Um outro pecado capital que é originado da soberba é a ira. Então a ira é um sentimento instintivo, desordenado, que leva a pessoa a se defender diante de uma contrariedade, se utilizando muitas vezes da força. Então,
a ira ela pode ser considerada uma paixão, uma necessidade violenta, algo emocional, uma necessidade violenta de reação diante uma contrariedade física ou moral. Então, uma contrariedade de opinião, de princípios. Quando a pessoa se vê contrariada, ela sente, né, uma espécie de emoção violenta que distende forças no sentido de vencer essa dificuldade. Então, a pessoa aqui no caso sente impulsos de descarregar essa ira em outras pessoas, em animais, em objetos. A ira ela também pode ser considerada um sentimento, ou seja, um desejo ardente de repelir ou castigar o agressor. Então, até determinado ponto, a cólera, no caso a ira, ela é legítima. Ou seja, quando acontece uma determinada situação, um crime, por exemplo, um crime hediondo, as pessoas elas tendem a ficar indignadas, elas tendem a ficar, né, extremamente exaltadas em decorrência da gravidade, né, da crueldade daquele crime. Então, pode haver aqui o desejo por parte das pessoas que esse criminoso ele seja punido de uma forma justa, né? Há uma indignação. Então, se a ira aqui ela levar à aplicação de um castigo justo, né, moderado, caritativo, ou seja, que não envolva sentimentos, mas a razão, então aqui a ira ela tem um sentido legítimo. Nós podemos, por exemplo, ver no Novo Testamento uma situação parecida quando Jesus adentra o templo e quando ele vê todos aqueles comerciantes, né, de certa forma profanando a casa do Pai, comercializando, desrespeitando a casa de Deus, o que ele faz? Ele sente uma espécie de ira, né, uma ira que é legítima. Ele faz um chicote de cordas e expulsa todos. Ele fica indignado com aquele desrespeito. Então, até certo ponto, existe uma legitimidade na ira. No entanto, quando a ira se torna um pecado capital, quando há um desvio violento em castigar o próximo, sem atender às condições indicadas, né, muitas vezes é acompanhado pelo ódio, pela agressão, pela vingança. Então, a ira ela apresenta graus. Ela pode, por exemplo, se manifestar por um mau humor, né, quando a pessoa vive uma espécie de contrariedade. Ela pode evoluir, por exemplo, para uma irritação desmedida, acompanhada de gestos desordenados. Né? A pessoa ela começa a se expressar irritada e começa a fazer gestos, né? Em seguida. Isso pode evoluir, por exemplo, para uma violência traduzida em agressões, palavras de baixo escalão, golpes. A pessoa pode ainda, né, apresentar um grau mais elevado, como um furor, né, uma loucura passageira, na qual ela já não é mais dona de si, ela perde a razão, começa a falar, gesticular, né, ela fica totalmente descontrolada. No entanto, o grau mais elevado de ira, de cólera, é quando essa se degenera para um ódio implacável, ou seja, a pessoa que ela sente uma ira tão profunda, tão desordenada, tão injustificável, não é legítima, que ela procura até mesmo a planejar a morte do outro, deseja a morte do outro, né, do adversário. Então aqui isso é um pecado mortal, né? Se tender para o ódio, a vingança, né, o desejo de eliminar o outro, há aqui um pecado mortal, porque fere a caridade. No entanto, se a ira for transitória, se ela for passageira, ela ofende a Deus, ela é um pecado venial. No entanto, ela não chega ao ódio, ao rancor. Ainda assim, a cólera ela pode ter muitos efeitos na vida da pessoa, né, na vida de uma alma. Quando ela não é reprimida, a ira pode levar a traições, assassinatos, envenenamentos, divisão nas famílias, lutas civis. Então ela pode gerar uma série de situações,
desastrosas. Então, mesmo que não chegue a isso, é canal de inúmeras faltas. Porque aqui, a pessoa que sente a ira, ela não se submete a Deus, né? Ela passa a ser dona de si própria, dos seus próprios afetos. Então, ela não submete os seus afetos ao domínio divino. Ela tem sempre a sua paz perturbada. Então, nesse caso, a cólera ela se torna um grande obstáculo no progresso espiritual. Ela, por exemplo, faz com que a pessoa perca a sabedoria, a capacidade de amar, né, a amabilidade, a preocupação com a justiça, porque a todo momento quer fazer justiça com as próprias mãos. E também o recolhimento interior, né, visto que ela tem os afetos tão alterados e a todo momento, né, se exalta, manifesta o furor, a irritação, então ela tem dificuldade de se recolher. Isso é um grande obstáculo para, por exemplo, crescer na vida interior. Então, qual é o remédio, qual é a terapia para se combater o pecado capital da ira? É exercer a virtude oposta, que no caso é a mansidão. Então, em termos físicos, né, analisando termos físicos, é aqui importante que a pessoa tenha cuidado com a sua saúde, né, com a sua saúde física, mental. É importante que ela, por exemplo, faça abstinência de bebidas alcoólicas excitantes, né, visto que as bebidas alcoólicas muitas vezes faz com que as pessoas tomem atitudes precipitadas, né, se envolvam em brigas, muitas vezes, né, causando acidentes, brigas, desastres, até mesmo a morte de outra pessoa. Né? As bebidas, elas mexem com os instintos. Né? Então, é uma forma de se evitar, né, de se desencadear sentimentos de ira. Então, também é importante, né, que a pessoa aqui invoque o auxílio de Deus, invoque o Espírito Santo. Naquela experiência que os apóstolos eles estavam na barca, né, em meio a uma tempestade, Jesus desperta e diz para o mar agitado, né, cala-te. Então é exatamente isso que nós devemos pedir a Deus, né, que Ele venha sobre os nossos afetos, sobre as nossas inquietações, sobre a irritação que nós estamos sentindo, porque Ele tem o poder para dizer aos nossos afetos, né, silencie, cala-te. Então, é importante aqui invocar o auxílio de Deus, que Ele mandará que as nossas paixões sosseguem. Então, a caridade fundamentada no amor é também o melhor remédio para a ira. Né? Nós somos chamados a viver a eternidade, nós somos chamados à via de perfeição. E o sentimento de ira é incompatível com essa realidade. Não é possível viver o céu cultivando a cólera, a ira, a irritação. Então, é importante submetermos os nossos afetos ao domínio divino, ao domínio de Deus. Se possível, não ficarmos a todo momento pensando nas injúrias que nós recebemos, nas pessoas que nos ofenderam. Façamos memória, por exemplo, de Jesus Cristo, que mesmo diante da traição de Judas, né, mesmo na sua crucificação, foi capaz de rezar e perdoar os seus algozes. E ainda assim, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a perdoar as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, como nós iniciamos esse curso falando que Jesus é o modelo, né, aquele que nós desejamos nos configurar, então Ele é manso, né, Ele é manso e humilde de coração. Então, submetemos os nossos afetos ao domínio dEle, para que nós possamos crescer na virtude da mansidão. Bem, nós vamos falar agora sobre o pecado capital da gula, que é um pecado que se origina da concupiscência da carne. Então, a gula, ela é um abuso do prazer legítimo que Deus nos deu, né, que Ele desejou que acompanhasse o comer e o beber, que são necessários à conservação, à nossa conservação.
Então, a gula ela se caracteriza por um amor desordenado pelos prazeres da mesa, da bebida e da comida, e a desordem consiste em procurar o prazer do alimento por si mesmo, ou seja, né, a pessoa, o guloso, faz do estômago um deus, ou seja, procura a todo momento saciá-lo, satisfazê-lo, sendo o prazer o fim último, né, não a própria alimentação em si, que deveria ser o fim último, né, o real objetivo. Então, o guloso procura com o excesso o comer e o beber, sem viver a sobriedade e muitas vezes causando prejuízo à sua saúde. Então, as maneiras de se faltar com a regra, ou seja, com a sobriedade, consiste em comer antes de sentir necessidade, ou seja, né, ainda não se tem um apetite, mas mesmo assim procura o alimento, procura comer e beber. Quando se busca comidas esquisitas, comidas que demandam um demasiado preparo, apenas para satisfazer o prazer, quando a pessoa ultrapassa os limites do apetite, ou seja, ela já está saciada, mas ela busca, né, a alimentação, ela continua comendo e peca no excesso. E quando, né, se come com grosseria, ou seja, como fazem os animais, comem sem qualquer zelo. Então há aqui nessas características falta, né, falta para com a sobriedade. E em que medida a gula ela se caracteriza como algo que danifica a saúde da alma, né, como algo que é prejudicial para aqueles que escolhem, desejam um caminho de perfeição. A gula ela escraviza a alma ao corpo. Isso por quê? Porque materializa o homem, ou seja, o homem ele tem a sua intelectualidade, a sua moral enfraquecida, porque as suas forças elas estão centradas em buscar o prazer da mesa. Ele não vê o sentido, né, a necessidade de se buscar outras coisas. Então é uma falta grave quando se chega aos excessos, quando as pessoas elas se tornam incapazes de obedecer às leis divinas, quando há prejuízo à saúde, ou seja, muitas vezes o guloso ele adere uma vida alimentar, né, baseada nos vícios, que faz com que desenvolva até mesmo doenças sérias que comprometam a sua vida. Ou ainda pode ser uma falta grave quando o hábito compulsivo que de comer gera despesas malucas, ou seja, a pessoa ela acaba se endividando, comprometendo a estabilidade financeira unicamente para satisfazer os seus prazeres, muitas vezes buscando comidas caras, hábitos caros, né, não para alimentação, mas unicamente para o prazer. A gula ela se caracteriza como um pecado venial quando se come mais do que o necessário, mas sem se cometer grandes excessos. Então, né, quando, por exemplo, se come mais do que o habitual, ou quando se deseja fazer uma honra a um amigo ou um parente que convida para almoçar, para jantar, e naquele momento, apenas para agradar o amigo, come-se um pouco mais do que o habitual. Nesse caso, é um pecado venial. No entanto, não há aqui um excesso, né, grande, algo que, né, seja demasiado. Entretanto, como a gula é um pecado que tende a escravizar a alma, comprometer, né, a saúde espiritual daqueles que se dão à perfeição, é necessário praticar a virtude oposta, né, combater esse pecado. A virtude oposta à gula é a sobriedade. Nós comemos para viver. Então, se nós queremos viver sadiamente, nós devemos comer sadiamente. É necessário aqui desenvolver a convicção de que nós precisamos comer e beber o necessário, sem cometer os excessos, ou seja,
levantar da mesa com leveza, com vigor, e não levantar da mesa entorpecido, né, por conta dos excessos que se cometeu na mesa. É importante considerar que a medida não é igual para todos, ou seja, né, cada um tem o seu limite, cada um tem a sua necessidade corporal. Alguns precisam comer mais, outros comem um pouco menos. Isso é de acordo com a condição física. No entanto, é importante não se praticar os excessos. A sobriedade, que é a virtude oposta à gula, é uma virtude que induz o cristão a praticar as mortificações. Como esse pecado ele induz a viver a sensualidade, convém privar muitas vezes alguns costumes, alguns hábitos para se dominar a sensualidade. Isso ajuda na vida de oração e nos estudos. Então, algumas mortificações que se pode fazer, né, para combater a gula e, de certa forma, vai fortificar a vontade, é, por exemplo, dar um pouco do alimento aos pobres, ou comer algo que não agrada, algo que não agrada muito o paladar. Então, são mortificações úteis. Outra mortificação que é bastante útil para dominar esse impulso, né, do comer e do beber pelo prazer, é também, por exemplo, se abster de bebidas alcoólicas, né, que não é um hábito censurável, mas a abstinência é uma forma de mortificação, né, tende a fortalecer a vontade. Bem, então esse pecado, ele induz a sensualidade, né, a gula, leva ao pecado, ao desejo do prazer dos sentidos. Além da gula, outro pecado capital que leva a alma a desfrutar dos prazeres do sentido e que é uma desordem é a luxúria. Então, a luxúria é uma tendência de se experimentar o prazer sexual fora do matrimônio legítimo. Então, toda vez que se procura o prazer sexual por volúpia, né, pela simples satisfação fora do matrimônio legítimo, há aqui o pecado mortal, porque essa prática põe em risco a conservação e a propagação da nossa própria espécie, visto que as relações que são mantidas fora do matrimônio, elas não visam a propagação da espécie, mas sim o prazer. O prazer aqui é o fim último. Então, se, por exemplo, os atos que levam a alma a pecar não são necessários, como, por exemplo, leituras perigosas, filmes eróticos, conversas levianas, danças, né, lascivas, ou seja, que há muita aproximação dos corpos, podem ser ocasiões de pecado, e aqui pode haver o pecado não apenas por luxúria, ou seja, contra a castidade, mas também por imprudência, porque houve por parte da pessoa o consentimento ao perigo. Né? Ele consentiu essas ocasiões e pecou. Então, depois do orgulho, a luxúria é considerado o maior obstáculo ao caminho de perfeição, que é um vício impuro. Então, vícios como a luxúria paralisam o ardor para a perfeição e inclinam a vontade para alegrias passageiras, alegrias grosseiras. A alma ela é invalidada pelo egoísmo, o amor genuíno que antes ela sentia pelos pais, pelos amigos, pelos seus familiares, simplesmente desaparece. E o que resta para essa pessoa que vive o vício da luxúria é o desejo pelo prazer incessante, ou seja, se torna para ela uma verdadeira obsessão. A todo momento ela busca saciar o seu prazer sexual. Então há aqui um rompimento do equilíbrio das faculdades. Né? A volúpia é quem manda da vontade. A pessoa ela se torna uma escrava da paixão. E aos poucos ela começa a desenvolver uma certa revolta contra Deus, que proíbe e castiga esse tipo de prazer.
ou seja, né, ela vai se dando a essa prática, vai cada vez mais se dando a esse pecado, e chega um momento que ela se revolta contra Deus. Mas por que esse tipo de pecado aliás, por que esse tipo de prazer é um pecado? Né? O porquê é tão cruel? Então, há aqui uma revolta dessa alma contra Deus. A inteligência dessa pessoa tende a ser enfraquecida, né? Porque a vida dela desceu da cabeça para os sentidos. Ela já não consegue mais, com a sua inteligência, ter o domínio. Né? São os sentidos que mandam nela. É o prazer que ela busca que passa a ser o dominante. Então vai-se aos poucos perdendo o sabor pelas coisas da vida, por outros prazeres lícitos. Né? A imaginação ela é canalizada para as baixezas, para o erotismo, para o supérfluo. Então o coração murcha, ele endurece. Aos poucos não se tem encantos a não ser os prazeres grosseiros, genitais. Então, a um determinado ponto, o próprio corpo é castigado. Como nós estamos falando aqui de um prazer, né, dos sentidos, que é a sensualidade, o prazer, o amor do prazer dos sentidos, o sistema nervoso ele é enfraquecido devido aos constantes abusos. Né? Então, há um enfraquecimento do sistema nervoso, da nutrição, a pessoa se alimenta mal, desenvolve ansiedade. Então, a luxúria ela tende a corromper não apenas a alma, mas o corpo como um todo. Ou seja, é um dos vícios que mais ofende a Deus, né? Porque é um vício impuro. Então, para se combater a luxúria, é necessário exercer a virtude da castidade. Para isso é importante fundamentar algumas convicções muito profundas. A primeira delas é ter muito claro a necessidade de se combater o vício e a possibilidade de combatê-lo. Ou seja, existe a necessidade, porque ela é oposta a uma vida de santidade, a luxúria ela é oposta à pureza, e a possibilidade, ou seja, a determinação dessa pessoa em lutar contra esse vício. Então, para que ela tenha essa consciência, ela tem que ter muito claro dentro dela: somos templos do Espírito Santo. Né? E nada profana mais a Deus, ao Espírito Santo, do que um vício impuro como esse. Nós somos membros de Cristo incorporados pelo batismo. E por isso nós devemos respeitar o nosso corpo. Então, a partir essas duas convicções, né, a pessoa ela tende a se tornar mais determinada e reconhecer a necessidade de se lutar contra esse vício, né, pelo amor a Deus, por reconhecer que ela é membro do corpo de Cristo. Então, para que ela também cresça na castidade, é importante a fuga das ocasiões, ou seja, fugir, né, de situações que possam levar ela às quedas, como filmes, né, filmes que tenham demasiadas cenas eróticas, livros que tenham um conteúdo erótico, danças muito sensuais, muito lascivas. Né? As danças elas não são proibidas, pelo contrário, né? As danças elas são muito lícitas, mas é importante que elas sejam feitas de uma forma modesta, né? Com dignidade, com reta intenção. Então, é importante também, para o bom desenvolvimento da virtude da castidade, viver algumas mortificações, como ter especial cuidado com os órgãos do sentido, que eu acabei de dizer, de certa forma. Né? O cuidado com os olhos, ou seja, né? O cuidado com o que se vê. Não adianta desejar viver a castidade, mas a todo momento procurar aquilo que atenta contra os sentidos, né? Com o tato, né? Tomar cuidado com a forma como se toca, com os abraços, com o toque no outro, né? E também com a memória, com a imaginação. E muitas vezes cultivar memórias, né, que de certa forma desrespeitem a castidade, né, e levem a pecar, né, sejam
grandes obstáculos para se viver a castidade, vão culminar justamente no ato, né? Então a imaginação e a memória, elas podem culminar ao ato. A oração, a meditação são também grandes verdades que elevam a alma a Deus e fazem com que as pessoas, aos poucos, vão se desapegando das alegrias sensuais e vão desejando as alegrias santas. Então, a vivência, por exemplo, de sacramentos como a confissão, como a Eucaristia, né, são importantes para fortalecer as almas diante das tentações contra a castidade. Um outro pecado capital que também se origina da concupiscência da carne é a preguiça. A preguiça é um vício anexo à sensualidade, né, o prazer dos sentidos, que vem do amor, né, do prazer de se evitar esforço, né, um incômodo. Então, é uma doença da vontade, ou seja, o preguiçoso ele evita qualquer tipo de trabalho, tudo que de alguma forma vai lhe perturbar, né, vai tirar da sua inércia. Então, eles querem permanecer acomodados, sem serem incomodados. Então, qual é a malícia desse pecado? Né? Em que consiste a malícia desse pecado? O homem ele foi feito para o trabalho. O trabalho ele é uma exigência da natureza humana, né? Para cultivar as nossas potências, as nossas faculdades, para viver bem tudo aquilo que Deus nos deu. No entanto, depois que o homem pecou, o trabalho passou a ser visto como uma lei, como um castigo, como algo penoso, algo desagradável. Então, quando a pessoa chega a omitir, né, os deveres religiosos, os deveres civis, por preguiça, há aqui um pecado mortal. Há um pecado mortal porque, né, a pessoa desprezou aqueles deveres que muitas vezes são deveres necessários à sua própria salvação. No entanto, quando se não omite os deveres religiosos, os deveres de Estado, então é pecado venial. No entanto, ainda assim, a preguiça é um pecado, né? Ela ofende a Deus. Então ela se configura como um grande obstáculo à via da perfeição, uma vez que torna a alma estéril, né? Causa a esterilidade da alma, porque a pessoa tende a ficar ociosa, ela tende a não desejar o esforço, e isso acaba abrindo espaço para inúmeras tentações. Então, para o preguiçoso, a salvação ela também está em jogo, porque a pessoa ela deixa de cumprir os deveres importantes e isso é causa de reprovação. Ela não vai dar passos na sua caminhada rumo à santidade. Então, como combater o vício da preguiça? O vício da preguiça ele é combatido pela prática, pelo exercício da virtude conhecida como diligência. Então, para o desenvolvimento da diligência, é necessário convicções de que o trabalho é necessário, né? O trabalho ele é útil para todos nós, enquanto a preguiça ela danifica o bem geral. Enquanto o trabalho edifica o homem e todos aqueles que estão à sua volta, a preguiça ela danifica a alma, danifica a vida do preguiçoso e de todos aqueles que estão à sua volta. Então, para se combater a preguiça, é necessário a educação da vontade, né? O convencimento de que não há ninguém mais triste, mais infeliz do que o preguiçoso, porque o preguiçoso ele tem horror à vida, né? Ele tem horror a tudo aquilo que emprega um esforço, mesmo que esse esforço seja mínimo. Então, é importante que a alma ela seja despertada quanto à seriedade da vida, né? Da seriedade do trabalho, do serviço, para que ela possa se empenhar em atividades mais nobres e dessa forma crescer. Então, é necessário recordar que nós estamos aqui de passagem e que alcançaremos o céu com trabalho, com o exercício das virtudes. Deus nos chama a trabalhar na vinha e nós não faremos isso se tivermos uma atitude de preguiça, se ficarmos acomodados. Bem, esses são os defeitos, os pecados capitais que se originam da concupiscência da carne.
Nós agora vamos falar do pecado capital que se origina da concupiscência dos olhos, ou seja, o pecado capital da avareza. A avareza, ela é um amor desordenado pelos bens da terra. Bem, os bens da terra, eles são concedidos por Deus para que as necessidades humanas, ou seja, as nossas necessidades, sejam sanadas, tanto a alma quanto o nosso corpo. E os bens, eles são necessários para conservar as nossas vidas e as vidas daqueles que dependem de nós, né, os nossos familiares, para aqueles que têm filhos. Então, os bens, eles são necessários, eles nos dão meio para cultivar a inteligência, o trabalho, as demais faculdades. No entanto, pode haver aqui um amor desordenado pelos bens terrenos. E quando isso acontece, há aqui um sinal de desconfiança de Deus, visto que Deus nos prometeu que, como Pai, não nos deixaria faltar nada, não nos deixaria faltar aquilo que é necessário. Então, há uma desconfiança da providência divina, e essa desconfiança ela é acompanhada pela excessiva confiança de si mesma, ou seja, a pessoa ela confia demais em si própria, na sua atividade pessoal, no seu trabalho, né? Acredita ser ela a autora da própria providência, né? Ela é a providência para tudo que ela precisa. E assim cai numa espécie de idolatria e faz do dinheiro o seu Deus. Então, nós devemos lembrar que o próprio Senhor nos adverteu: ninguém pode servir a dois deuses, amará um e odiará o outro. Então, à medida que o homem passa a idolatrar o dinheiro, ele vai se afastando de Deus, né? Ele vai se afastando da caminhada de santidade. Então, é um pecado grave quando leva a faltar com os deveres da justiça. Então, quando a pessoa se utiliza, por exemplo, de meios fraudulentos, de corrupção para se enriquecer, quando não dão esmolas necessárias, as esmolas suficientes, quando alguém, por exemplo, deixa ser absorvido pelo trabalho, tendo o dinheiro e as riquezas como o fim último, e deixando os deveres religiosos de lado, totalmente de lado, comprometendo dessa forma a sua própria salvação. Então, a avareza é um grande obstáculo no caminho de perfeição, visto que se trata de um amor desordenado pelas riquezas, né? Um afastamento de Deus e dos seus planos. Então, a avareza ela conduz à sensualidade, porque quem tem dinheiro ama o dinheiro e quer aproveitar do dinheiro, ou seja, quer comprar outros prazeres com o dinheiro que tem. Ou ainda numa forma mais grave, a pessoa pode amar tanto o dinheiro que acaba se privando de prazeres apenas para se apegar a esse dinheiro, né? Para apegar esse dinheiro ao seu coração, né? Ter na sua conta bancária, saber que tem esse dinheiro. Então, faz do dinheiro o seu ídolo, né? E afasta completamente de Deus. Então, qual é a forma de se combater a avareza? Primeira, convicção profunda de que as riquezas não são o fim, são um meio necessário que Deus nos dá para que nós possamos suprir as nossas necessidades daqueles que estão à nossa volta, daqueles que dependem de nós. Então, Deus nos dá a providência para acudirmos às necessidades dos outros. Deus nunca deixa de ser soberano, né, sobre essas riquezas. Um dia nós partiremos desse mundo e essas riquezas conquistadas permanecerão aqui. Então Deus nos chama para sermos meros administradores, para gerir essas riquezas, né, de uma forma justa, de uma forma coerente, porque no juízo final, quando nós formos julgados, nós deveremos prestar contas de tudo isso. Né? Nós vamos prestar conta de tudo isso a Deus. Então, nós devemos saber que não levaremos nada desse mundo. No outro mundo não há uma moeda corrente. Então, nós devemos ser prudentes quanto à nossa conduta, né, de nos relacionar com os bens terrenos e nos preocupar em acumular riquezas no céu.
Então, à medida que nós nos preocupamos em acumular riquezas no céu, aí sim, né, nós vamos crescendo na virtude oposta à avareza, que é a generosidade. E como nós crescemos na generosidade? Né, desapegando o nosso coração dos bens terrenos e vendo eles como meios de beneficiar a obra e a vida daqueles que mais precisam, né, e, se possível, né, depositar esses bens no banco do céu, ou seja, consagrando uma parte generosa dos nossos bens aos pobres, às obras de Deus. Então, vivendo essas boas obras, ou seja, exercendo a generosidade, nós vamos aos poucos combatendo e se desligando das raízes do pecado capital da avareza, que, como eu disse anteriormente, é muito prejudicial para a nossa caminhada espiritual, né? Ela tende a nos afastar dos planos de Deus e da nossa própria salvação. Então, o reconhecimento dessas tendências, no caso de todas as tendências que eu citei aqui, dos 7 pecados capitais, e a inclinação da nossa vontade para ordenar em nós essas más tendências e torná-las boas por meio do exercício das virtudes, é uma forma de crescermos no amor a Deus e darmos passos no caminho de santificação que o Senhor deseja a nós. Então, a vivência dos pecados capitais é incompatível com a realidade da eternidade, como eu citei anteriormente. Não há como nós desejarmos e vivermos o céu praticando e vivendo esses vícios. Então, Deus deseja a nossa participação no céu, na sua divindade. Então, faz-se necessário educar a nossa vontade para que assim nós possamos crescer na vida interior e na configuração do nosso ser, na pessoa de Jesus Cristo. Então, esses são, né, os pecados capitais e as principais virtudes opostas a esses pecados, que nós possamos refletir com cada uma delas e exercê-las, colocá-las em prática. Que Deus abençoe a todos nós. Shalom.